Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana de Chácara Guarujá. A graça e a paz do Senhor esteja em vossos corações. Irmãos, nesta ocasião eu quero aproveitar este vídeo para trazer uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso de número 40 ao 45. Marcos capítulo 1, verso 40 ao 45, onde diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Então, fazendo-lhe veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Irmãos, nessa ocasião, com base nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero falar sobre o tema Jesus, o Senhor surpreendente. Nós estamos aqui diante de uma narrativa que o evangelista Marcos nos apresenta, e esta narrativa fala acerca de um homem que estava leproso, e ele aproveita uma ocasião em que pôde ver o Senhor Jesus Cristo para clamar ao Senhor Jesus a fim de que Jesus o livrasse daquela situação. Por que eu estou dizendo que Jesus é um Senhor surpreendente? Aquele indivíduo encontrava-se numa situação em que nenhuma pessoa ousava se aproximar dele. Haviam leis acerca da lepra, que encontramos, por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo 13, no versículo 46, que diz que aquele que estivesse com lepra, ele deveria ficar fora do convívio com as pessoas, fora do arraial, não podia ter contato com as pessoas. A vida dele, a vida social desse indivíduo que era atingido pela lepra, se tornava simplesmente um grande desastre. Ele não tinha mais contato com pessoas, ninguém se aproximava dele para compartilhar problemas, para compartilhar lutas, tampouco para falar sobre alegrias. Não havia aquele momento onde as pessoas costumavam a manter a comunhão. Ele ficava completamente excluído da sociedade e, inclusive, passava também por muitas situações constrangedoras, pois a lepra muitas vezes era vista também como símbolo do pecado. Então, muitas vezes, ele era um indivíduo que era tomado pela lepra, passava também por alguns momentos de constrangimento, onde às vezes as pessoas apontavam o dedo para ele, dizendo que ele estava naquela situação porque era pecador. Mas Jesus, quando se depara com aquele indivíduo clamando a ele, Jesus faz algo que ninguém jamais ousaria fazer. Jesus se aproxima dele. Jesus ouve aquele indivíduo. Por isso que eu digo que Jesus é o Senhor surpreendente. E eu quero convidar você a observar comigo aqui no texto por que Jesus é um Senhor surpreendente. E talvez você possa também se surpreender com esse Jesus e com o seu poder. Primeira razão pela qual faz de Jesus ser um Senhor surpreendente é porque Jesus se compadeceu daquele leproso. Da mesma forma, ele também se compadece das nossas fraquezas, bem como das nossas necessidades. Em Marcos capítulo 1, o verso de número 40 e o 41 diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Perceba que no verso 40, aquele leproso olha para Jesus e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ou seja, ele entendia que o Senhor Jesus tinha poder para fazer isto. Ele entendia que estava ali de frente de alguém que podia resolver a sua situação. Então no verso 41 diz assim, que Jesus ficou profundamente compadecido. Jesus se compadeceu daquele indivíduo que estava leproso. Por que Jesus se compadeceu dele?
Como eu disse, aquele indivíduo provavelmente estava afastado do contato com as pessoas. Ele não estava no momento de interação, no momento de atividades normais da sua vida. Ele não estava numa situação onde ele podia desfrutar de sair livremente com toda a liberdade, de estar no convívio da sociedade. Por exemplo, se ele fosse ao templo, ele não podia estar no templo em contato com as pessoas. Ou seja, ele estava completamente arrasado e provavelmente solitário. Jesus, quando escuta aquele indivíduo clamando, rogando a ele estava de joelhos. O verso 40 diz que ele estava de joelhos, rogando ao Senhor Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, quando encontra aquele indivíduo naquele estado, tomado por lepra, provavelmente esta era a enfermidade que ele tinha naqueles dias. Jesus, quando se depara com aquele indivíduo ali ajoelhado, prostrado diante dele e clamando: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, Jesus simplesmente se compadece da situação que ele estava passando. Eu quero nesse momento trazer uma reflexão para a sua vida e dizer o seguinte: Jesus conhece as suas lutas, Jesus conhece todas as suas dificuldades, bem como suas limitações. E eu gostaria que você entendesse o seguinte, que nas suas dificuldades e limitações, você precisa fazer como aquele leproso fez. Ele se ajoelhou diante do Senhor Jesus e colocou a sua situação diante de Jesus. Se quiseres, podes purificar. Apresente ao Senhor qual o problema que você está passando, quais são as suas angústias, quais são suas limitações. E diga: Senhor, eu estou aqui precisando do teu auxílio. Assim como aquele indivíduo se ajoelhou, inclusive esse sinal, esse ato de prostrar-se de joelho e rogar, era uma demonstração ali de humildade, de alguém que estava humildemente diante de outro que era mais importante do que ele. E ele reconhece que Jesus era muito mais importante do que ele. Jesus era poderoso. Então olhe para esse Jesus que é poderoso, apresente a ele as suas limitações, as suas dificuldades. Entenda que ele pode compadecer-se de você. E talvez ele seja o único que pode se compadecer da sua situação, das suas limitações, das suas enfermidades, dos problemas que você esteja passando. Porque Jesus é surpreendente. Por essa razão, quando digo que Jesus é surpreendente, ele não é surpreendente apenas porque se compadeceu daquele leproso. Mas Jesus é surpreendente porque Jesus fez algo que ninguém faria. Jesus estendeu a mão e tocou naquele leproso. Verso de número 41 diz assim que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-o. Jesus estendeu a mão e tocou naquele leproso. Você sabe quem ousaria estender a mão e dar um aperto de mão, cumprimentando com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma pessoa que estava leprosa? Ninguém. Ninguém ousaria. Você sabe quem se aproximaria de um leproso para conversar com ele, para perguntar como é que vai a vida? Como é que estão as coisas? Ninguém. Ele não tinha contato com a sociedade, as pessoas se afastavam dele. Não somente por causa da lepra, como também porque muitos viam que aquela lepra talvez fosse sinal de que ele havia pecado. Então ele era completamente desconsiderado pela sociedade. Jesus faz o que ninguém faria, ou o que ninguém provavelmente fez por aquele indivíduo. Ele se aproxima dele e toca naquele indivíduo. Jesus se compadece dele e coloca as mãos, estende as mãos e toca naquele indivíduo que estava naquele momento com uma enfermidade tomando provavelmente o seu corpo. Eu gostaria que você também entendesse nesse momento algo muito importante. Jesus não apenas se compadece da sua situação, dos seus problemas, mas Jesus também é aquele que vai estender a mão para você. É aquele que vai olhar para as suas dificuldades, é aquele que vai olhar para as lutas que você está passando e vai estender as mãos como um ato de demonstração de alguém que se interessa pelos problemas que você está passando. Então, sejam quais forem as suas dificuldades, apresente-as ao Senhor e Ele vai estender as mãos
para mostrar a você o quão interessado ele está nas suas lutas e nos seus problemas. Em terceiro lugar, Jesus é um Senhor surpreendente porque Jesus restaurou a vida daquele leproso. Mais uma vez no verso 41, finalzinho do verso 41, Jesus disse: quero, fica limpo. Essa foi a resposta de Jesus ao clamor daquele indivíduo. Ele estava leproso, conforme diz o verso 40, e no verso 40 ele diz para Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Estava ali de joelhos, rogando a Jesus: se quiseres, podes purificar. O que Jesus respondeu a ele foi: sim, quero, fica limpo. Ninguém tinha poder para fazer isto. Não havia medicina naquela época avançada como nos nossos dias. Inclusive, até em nossos dias as coisas às vezes se encontram difíceis, até mesmo para a medicina. Tá aí, estamos numa época onde o mundo está correndo, temendo uma enfermidade, ou um vírus, na verdade, que está tomando conta da raça humana. Covid-19. E até agora nós estamos vendo os pesquisadores buscando, correndo. Uma hora escutamos que uma vacina foi descoberta, outra hora falta recurso, outra hora já não tem mais vacina, outra hora outro diz que descobriu, enfim. Até em nossos dias, com uma medicina tão avançada que naquela época não existia, percebemos que as coisas também são difíceis. Agora imagine naquele período, quando aquele indivíduo não tinha nenhum recurso na medicina para o auxiliar, onde as coisas eram de fato completamente difíceis para ele. Exatamente neste momento que o Senhor Jesus entrou em cena. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Quero, fica limpo. Somente Jesus tinha poder suficiente para estender as mãos sobre aquele leproso, tocar naquele leproso e além de tudo, dar a ele o que ele precisava, a cura. Jesus restaurou aquele leproso. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto importante aqui com relação a esse ato de Jesus de restaurar a vida daquele leproso, quando ele disse quero, fica limpo. Jesus, quando restaurou, não foi uma simples restauração da saúde. Jesus restaurou sim a saúde daquele leproso. Mas além de restaurar a saúde, Jesus também restaurou a vida social daquele indivíduo. O que ele provavelmente não tinha desde quando havia sido tomado pela lepra. A vida social dele foi completamente restaurada. Agora ele podia voltar ao convívio de familiares, ele podia voltar ao convívio com os seus amigos, ele podia se apresentar à sociedade, ele podia ir ao templo. Não havia nada que o impedisse de sair e de ficar entre as pessoas. Nada podia o impedir agora mais. O que antes era um problema, um obstáculo, a lepra, agora o Senhor Jesus resolveu e restaurou então a sua saúde e restaurou também a vida social daquele indivíduo. E também a vida espiritual dele foi restaurada ali pelo Senhor Jesus. Inclusive Jesus faz uma advertência a ele no verso de número 44. Jesus disse: olha, vai até o sacerdote, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que a lei de Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, vai até o sacerdote, mostra, olha o milagre que aconteceu aqui em sua vida. Mostra ao sacerdote que onde havia lepra, agora já não existe mais nenhuma lepra. Jesus restaurou saúde, vida social e vida espiritual daquele leproso. Onde você precisa de restauração? Qual parte da sua vida precisa ser restaurada pelo Senhor Jesus? Talvez o seu emocional precise ser restaurado. Talvez a sua saúde precisa ser restaurada. Talvez a sua vida social, inclusive a vida social da raça humana, precisa ser restaurada. Pois estamos todos vivendo dias de isolamento e certamente almejamos e aguardamos um momento em que a nossa vida social será novamente restaurada. Talvez você precise também de restauração espiritual na sua vida. Não sei que área da sua vida está carente de restauração, mas eu sei que tem alguém que pode resolver todas as carências que a sua vida necessita. É o Senhor Jesus. Se a sua vida está carente no aspecto espiritual, no aspecto físico, no aspecto emocional, enfim, o Senhor Jesus é quem pode dar um jeito nisso. Ele é o único que pode
se compadecer, estender as mãos e tocar em você e dizer: eu quero resolver o seu problema, eu quero ouvir o seu clamor, eu quero ouvir quais são as suas dificuldades, eu quero sim entrar na tua vida para resolver de uma vez por todas as suas lutas e as suas dificuldades, porque Jesus é surpreendente. Ele é surpreendente porque se compadeceu daquele leproso e assim também se compadece das nossas vidas. Jesus é surpreendente porque estendeu a mão e tocou naquele leproso quando ninguém ousaria fazer isto. Ele é surpreendente porque ele também estende as mãos e toca em nossa vida, demonstrando a nós que nós não estamos sozinhos, que ele está interessado em ouvir os nossos clamores, os nossos problemas e resolver assim as nossas lutas, as nossas dificuldades. Jesus é surpreendente porque restaurou a vida daquele leproso. Da mesma forma como ele é surpreendente porque ele pode restaurar a sua vida, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto emocional, seja no aspecto físico, enfim, não importa qual seja a área da sua vida que necessite de restauração. Importa que tem alguém que pode fazer isso por você. E esse alguém é Jesus, o Senhor surpreendente. E que assim ele venha surpreender você e a sua família. Que ele venha surpreender a sua vida, principalmente naqueles detalhes em que você não pode fazer nada, em que você muitas vezes se encontra de mãos atadas. Que o Senhor Jesus esteja de fato liberando o poder dele e atuando na sua vida, naquelas áreas onde você mais necessita. Um grande abraço, fique na paz do Senhor, que ele esteja confortando e consolando a sua vida. E não esqueça, Jesus é surpreendente, é o único que pode de fato resolver os seus problemas. Confie nele e certamente você vai ver o poder do Senhor agindo na sua vida. Abraço, fique na paz do Senhor.